deixem o nome e o telefone de vocês aí nos comentários, que vamos estar fazendo aí um grupo de WhatsApp, de modo que consigamos passar melhores informações sobre esse curso e a gente consiga, com a graça de Deus, começá-lo em breve. Ok? Pois bem, então para iniciar este tema tão importante que vamos abordar hoje, vamos iniciar rezando, né? Que a oração, ela realmente é fundamental para a Igreja Católica, é fundamental para a espiritualidade humana, ela é fundamental para o católico, para o cristão. Então vamos iniciar a nossa live rezando, entregando a Deus, né, tudo aquilo que vai ser hoje dito e compartilhado. Vamos fazer uma live bem dinâmica, de modo que a gente consiga entender bem as verdades fundamentais que estaremos aí apresentando para vocês sobre a música sacra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pois bem, pessoal. Então, novamente desejo as boas-vindas aí a todos que estão assistindo essa live. Sejam bem-vindos e vamos dar início, então, a esse tema. O tema da live hoje será a música católica. Ok? Pois bem. Para que nós possamos aí entender, né, o que é a música católica, nós vamos precisar de algumas linhas de raciocínio que nos leva à compreensão daquilo que é de fato a música. Então, nós vamos abordar alguns temas específicos, vamos citar aí vários documentos da Igreja, documentos magisteriais sobre este tema. Vamos estar falando sobre a história da música, vamos estar citando algumas frases dos santos referente à música. Claro que não vamos conseguir tornar temas específicos de forma profunda. Vamos deixar isso para o curso que eu estava dizendo aí antes de iniciar o tema. Faremos um curso da teologia da música sacra. Então, vamos deixar para se aprofundar no curso. Mas hoje vamos levar a live de uma forma mais espiritual no que se trata da música católica. O que é a música católica? Quais são os benefícios espirituais que a música causa em uma alma? Quais são esses benefícios que a música traz para um cristão, para um fiel? Qual é a finalidade da música? E principalmente, vamos tratar da problemática que enfrentamos hoje, referente à música que encontramos e ouvimos nas nossas igrejas. Mas por que você vai falar problemática? Porque eu vou falar da realidade atual. O que a igreja pede que seja e o que nós estamos se deparando hoje. Então, eu peço que vocês, se puderem, compartilhem aí com os músicos, amigos de vocês que queiram, ou têm interesse, ou têm curiosidade sobre o que a igreja fala sobre a música como um todo. Então, pois bem, vamos dar início a essa live usando uma frase de Santo Agostinho sobre a sua experiência com a liturgia. Vamos ver no decorrer dessa live que a liturgia ela é casada com a música. Não existe a liturgia plena sem a música. A música e a liturgia elas caminham juntos, são essenciais, fundamentais para a liturgia. Então, não tem como separar uma coisa da outra. Então, Santo Agostinho, quando teve a sua conversão, o seu primeiro contato com a Igreja Católica, ao
ao ver a celebração majestosa da Santa Missa, o que o atraiu, o que o chamou para o seio da igreja. Ao entrar na igreja, ele expressa no livro chamado Confissões qual foi a sua experiência com a música, com a liturgia católica. Ok? Pois bem, assim disse Santo Agostinho: quanto chorei ouvindo vossos hinos, vossos cânticos, os acentos suaves que ecoavam em vossas igrejas. Que emoção me causavam! Fluíam em meu coração. Um grande elan de piedade me levava e as lágrimas corriam pela minha face, mas me faziam bem. Veja, Santo Agostinho, ele expressa aqui a sua reação ao contato direto com a liturgia católica. A graça que emanou, né, do seio da liturgia, que foi a graça da conversão para Santo Agostinho, fez com que ele admirasse a excelsa beleza de dar glória a Deus. Quando ele entrou na igreja, ele ouviu os cânticos, ele viu a beleza da liturgia. O seu coração estremeceu e fez com que ele realmente se convertesse. De modo que desde esse dia em diante, ele dedicou a sua vida plenamente ao serviço de Deus, ao serviço da Santa Igreja. Pois bem, então, iniciamos com esta frase. Mas o que é a música, William? O que é a música católica? Por que existe essa colocação, né, esse adjetivo aderido à música? Por que a música ela é católica? Não existe música sem ser católica? Não. A música que estamos tratando hoje é a música católica. Vamos falar da música litúrgica, da música sacra. Existem, na história, sempre existiu várias músicas, principalmente músicas seculares, né, durante toda a história. Mas a música, com o seu efeito e com a sua durabilidade, ela iniciou-se com o povo de Israel e, claro, que dentro do curso da teologia da música sacra, vamos ver que, inclusive, no Gênesis, existe participação ativa da música na criação da humanidade. Mas isso é para o curso, para aqueles que se interessarem. Pois bem, pessoal, o que é a música? Para que nós possamos entender o que é a música católica, precisamos saber qual é a finalidade da música. Qual é o fim último da música? Qual é o fim geral, na verdade? Qual é o fim geral da música sacra? Qual é? Para que entendamos qual é o fim geral da música, precisamos entender qual é o fim geral da liturgia. Como eu já disse, a liturgia e a música, elas caminham juntas. Não existe separação entre elas. Elas caminham juntas caminharam sempre durante toda a eternidade. Nunca houve separação da música da liturgia. Sempre caminharam juntas. Até em momentos grandes de crises, vamos identificar a participação ativa da música com a liturgia. Então, para que nós possamos entender, né, qual é a finalidade, qual é o fim geral da liturgia, da música, precisamos nos basear no que se refere à liturgia. São Pio X, num documento magisterial chamado Trale Solitudine, ele expressa qual é o fim último da liturgia, né? Qual é o fim geral da liturgia. A liturgia, para que ela serve? A liturgia, ela serve primeiramente para dar glória a Deus. E em seguida, gerar a santificação dos fiéis. Pois bem, então sabemos a primeira verdade, que a liturgia, que a música sacra, a sua finalidade, o seu fim geral é dar glória a Deus e santificar os fiéis. Pois bem, para entendermos esse santificar os fiéis, precisamos
saber qual é o princípio da santificação. O princípio da santificação é o amor. O amor ágape, o amor para com Deus, o amor para com o Criador. Este amor oferecido a Deus traz de volta a santificação. Quanto mais amamos, mais próximos estamos. E quanto mais próximos estamos, mais nos santificamos. Certo? Então, como nós podemos entender como nós conseguimos alcançar este amor? Qual é o ato que faz com que nós consigamos alcançar, abraçar este amor de modo que nós possamos nos santificar? Primeiramente é a oração. A essência litúrgica, a essência musical católica é a oração. Então, é muito interessante, como diz São João Crisóstomo, que o canto na liturgia o Evangelho, ou seja, as Sagradas Escrituras cantadas. Ou seja, são sagrados textos com melodias. Esse é o canto católico. Quando nós pegamos as Sagradas Escrituras e de forma tão envolvente faz sair de nossas bocas, nossas cordas vocais, a leitura em forma de música. Muito interessante a leitura, a explicação que deixa São João Crisóstomo referente à música sagrada. Então, a oração ela é fundamental. Quando se refere à oração, nós estamos nos referindo ao transcendente. Estamos referindo-se à vida espiritual. A alma unida a Deus, primeiramente com a graça santificante. O que é a graça santificante? Convido novamente a vocês darem ali uma olhada nos destaques do meu Instagram, que vocês vão ver uma catequese bem abrangente, onde inclusive vão entrar sobre este tema, sobre a graça. O que é a graça santificante? A graça santificante, ela é o que nos une a Deus. Permanecemos na graça santificante quando nós estivermos no pecado mortal. O pecado mortal faz com que nós percamos a graça santificante. E como nós conseguimos recuperar a graça santificante? Com o sacramento da penitência, com a confissão. Aí nós conseguimos recuperar aí a graça a santificante, pela graça sacramental. Pois bem, não vou me aprofundar nesse tema, porque estamos falando da música em si. Então, a oração, a vida espiritual, mantida dentro da graça santificante. Ou seja, quanto mais amor darmos a Deus, mais cresceremos na graça santificante, na vida espiritual. Mas cresceremos, mas nos aproximaremos de Deus. Então isso é a oração. E como algo fundamentado, inclusive por São Pio X, a oração, ela precisa de uma colaboração para que ela seja bem expressa para Deus, para que ela seja realmente bem montada, bem realizada para Deus. Então, a oração ela é fundamental, a vida espiritual ela é fundamental no ato litúrgico. No ato litúrgico. A música, ela passa por vários momentos na história. Eu quero me referir especialmente sobre o efeito da música no ser humano. Por exemplo, quando você escuta um rock, vamos usar esse exemplo, qual é a reação que você tem no primeiro contato com essa música? Primeira coisa é de euforia. Você vai escutar o rock, você logo vai ficar agitado, logo vai ficar elétrico. Então, baseando-se nisso, podemos definir que a música ela causa uma reação física no homem.
Então, lembramos, a primeira verdade é que a liturgia e a música, ela, como fim último, ela tem a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Como nos santificamos? Pela oração. O que é a santificação? É o amor dado a Deus. É o primeiro princípio da santidade. É o amor para com Deus, o amor sincero. E a oração faz com que esse amor cresça, consequentemente, cresçamos em santidade. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que estamos defendendo aqui é que a música, ela tem uma reação física para com o ser humano. Já foi definido por cientistas, vou deixar todas as fontes para vocês na descrição desse vídeo, para que vocês possam aí estar se aprofundando também. A música, foi provado por cientistas que ela também causa uma mudança comportamental. A música, ela faz com que os batimentos cardíacos aumentem. A música, segundo também São Pio X, nesse documento, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês daqui a pouquinho, a música também, ela gera prazer. Então, se a música ela tem um efeito físico para conosco, é necessário que ela seja bem selecionada para usos determinados. Estamos falando aqui da música católica na liturgia. Vocês vão concordar comigo. Quando vocês estão na missa, vamos lá, vocês chegam uns 30 minutos mais cedo na Santa Missa. E ali vocês começam a rezar o terço, né, se preparar para a Santa Missa. E durante essa preparação, faltando uns 20 minutos para começar a Santa Missa, chega o Ministério de Música. Chega ali o Ministério de Música. E lá no alto, começa um tram, tram, tram. Os 10 minutos que você estava ali em oração, rezando o Santo Terço, você já estava ali concentrado. Você já estava ali, de certa forma, na intimidade da sua oração para com Deus. Já estava meditando os santos mistérios do terço, ou estava ali rezando a liturgia das horas, já mergulhado nos sagrados textos, e começa o som de fundo, no coro, começa o som do violão. As pessoas ali tentando, de certa forma, ensaiar, porque não ensaiaram antes, então começam a ensaiar ali, atrapalhando a oração do fiel. A primeira reação que teve ali a música para contigo foi a distração. A distração. Outro, bem famoso, é quando você está ali no ofertório. Às vezes levando a sua coleta, levando a sua colaboração do dízimo, né, a colaboração, a sua oferta generosa para com a igreja. E você começa ali a ouvir de fundo uma música disfarçada de catolicismo no estilo no ritmo de um forró. No ritmo de um forró. Se você perceber bem, as pessoas estão na fila quase que no passinho. Até a chegada para oferecer a sua oferta generosa. Ou seja, aí são exemplos claros que a música ela causa reações físicas na pessoa, né, no ser humano. Só que existiam alguns questionamentos durante a história, durante esse estudo, em que defenderam a tese de que não, a música ela não causa uma reação física na pessoa. A pessoa ela se manifesta fisicamente por causa da memória, por causa da lembrança, porque ela se lembra daquilo que ela experimentou uma vez, né, se lembra de uma música na infância que ouviu e faz com que o corpo corresponda involuntariamente. Não. Só que para provar isso, fizeram um teste bem mais claro e objetivo. O que eles fizeram?
vamos fazer esse teste com animais. Porque até então o animal não tem cultura, o animal não tem lembranças da infância, né? O animal ele não tem cultura. Então vamos fazer ali uma experiência com animais. Então selecionaram ali um animal, uma vaca, colocaram um rock por uma semana, para um rock metal daqueles bem pesados, né? Do heavy metal. E a vaca ela, por uma semana escutou essa música. Qual foi o efeito desta música para com esse animal? A produção de leite diminuiu drasticamente em comparação à que ela produzia normalmente. Depois colocaram ali, numa outra semana, a mesma vaca, as obras de Mozart. Em específico, o Requiem. Para aqueles que não conhecem, dá uma olhadinha, coloque no YouTube Requiem de Mozart, vocês vão se apaixonar. É incrível. Então colocaram ali o Requiem de Mozart para escutar. A vaca passou mais uma semana. Veja, a produção de leite dela dobrou em comparação ao que ela produzia anteriormente. Então aí foi provado que a música ela causa uma reação física no ser vivente, né? Naquele que a escuta. Basta, como nós moramos aqui no Nordeste, basta passarmos próximo a um local que esteja tocando forró que os ombros já começam a se levantar. É normal. É a reação involuntária. Então a música ela gera prazer. A música ela tem esse poder de gerar reações realmente inesperadas, involuntárias. Então, se a música ela tem esse poder, é qualquer tipo de música que podemos usar na liturgia? É qualquer tipo de música, de melodia, de ritmo que podemos tocar na liturgia? É qualquer instrumento que podemos tocar, usar na liturgia? Não. Não é. Eu vou ler aqui uma partezinha do que diz São Pio X sobre as atividades no templo, quando se refere à liturgia, tá bom? Esse documento Tra le Solitudini, eu peço para que vocês leiam, peço para que vocês vejam e estudem esse documento, principalmente para os músicos, porque neste documento São Pio X vai deixar bem claro, né, o que é a música católica, o que é a música na liturgia, o que deve ser, certo? Tra le Solitudine foi composto, a primeira publicação foi em 1903. Tá? E esse documento ele vem para realmente combater as más práticas litúrgicas que ocorria na época. Talvez não dê tempo de eu dizer, dentro da história, os efeitos e o que ocorreu com a música no decorrer da história, por causa do tempo. Mas, repetindo para aqueles que estão ouvindo, estaremos aí promovendo um curso de teologia da música sacra. Quem tiver interesse, deixa aí o seu nome e telefone, que vamos formar um grupo de WhatsApp e aí vamos organizar a turma para iniciar o curso. Ok? Então, pessoal, eu vou ler aqui o que diz São Pio X. Aí eu peço que durante a leitura que vocês reflitam. Será que realmente está assim, como pede São Pio X, num documento magisterial reconhecido por São João Paulo II como um documento jurídico sobre a música sacra? Veja o que ele diz. Nada, pois, deve suceder no templo que perturbe ou, sequer, diminua a piedade e a devoção dos fiéis. Nada que dê justificado motivo de desgosto ou de escândalo. Nada, sobretudo, que diretamente ofenda o decoro e a santidade das sacras funções, e seja por isso indigno da casa de oração e da majestade de Deus. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério.
Será que realmente isso acontece nas nossas igrejas? Será que realmente isso realmente se sucede quando nós entramos na igreja? Você consegue realmente ter uma concentração oracional de modo que você possa ali viver a plenitude do santo sacrifício da Santa Missa? Faça você a sua reflexão. Faça você a sua reflexão. Ainda nem entramos no ponto do gregoriano. Estamos falando ainda sobre a música na nossa realidade, na espiritualidade. Então, São Pio X vem deixar bem claro que não deve suceder no templo o que perturbe, né, que é algo que tira a atenção, o foco do que está ocorrendo naquele momento. É o santo sacrifício. Então, a música, sabendo que a música ela tem esse poder direto, ativo, de mover as emoções, de mover até mesmo o nosso físico, ela deve ser muito bem selecionada para o uso da liturgia. Muito bem selecionada para o uso da liturgia. Pois bem, pessoal, este documento vai trazer muitas verdades referente à música e eu recomendo, que é o principal documento sobre a música da Igreja Católica. Recomendo. Depois dele teve o documento de Pio XII, que é Musica Sacra e Disciplina, que vem dizer sobre a disciplina da música sacra. Muito bom, muito interessante, né, que realmente vale muito a pena. Ele vai tratar sobre a postura dos ministros, principalmente na liturgia. Né. Depois tem o Concílio Vaticano II, que vamos ver o que diz o Concílio Vaticano II sobre a música católica, sobre a música que se deve ser usada na liturgia. Porque muitos padres, muitas pessoas usam como argumento de autoridade o Concílio Vaticano II para tornar a música realmente sagrada antiquada. Mas aí vamos ver no Concílio Vaticano II o que realmente fala sobre a música católica. Tá bom, pessoal? Então vejam, a música ela é espiritual. Existe uma alusão que santos padres fazem referente à música na família do rei Davi. Davi tinha muitos irmãos. Ele era o mais fraquinho. Né? E ele tinha um talento que os outros não tinham. Qual era o talento que Davi tinha? Ele era músico. Quem se lembra da história do rei Davi? Ele era músico. Então, Davi, ele foi o principal compositor de música do Antigo Testamento. Os Salmos, a maior parte foi composto por ele. E quem organizou os Salmos foi o próprio Davi. E qual foi a finalidade da reunião dos Salmos por Davi? Foi direcionada para o culto divino. Então, a música partindo de Davi tem a figura espiritual. A música, ela move a nossa espiritualidade. Principalmente no culto divino, na liturgia. Principalmente. Então, sabendo que a música, ela causa reações físicas, vou estar sempre reforçando essa lembrança. Sabendo que a música, ela causa reações físicas, ela deve ser muito bem selecionada para o uso na liturgia. Porque se a música ela tira a centralidade litúrgica, que é o santo sacrifício de Deus, de Cristo, ela é imprópria para a liturgia. Em vez de estarmos colaborando para com a espiritualidade dos fiéis, estamos prejudicando. Ok? Então, pessoal, veja, mas isso daí tem um princípio. Todo o nosso ser, ele reflete aquilo que nós estamos vivendo interiormente. Nós refletimos o que
a nossa vida espiritual está vivendo. Tudo é reflexo. O mundo está muito barulhento. Isso desde o século XVII, XVIII, principalmente no século XIX. O mundo ele está barulhento. Perdeu-se os sagrados atos de meditações, do silêncio. Perdeu-se a prática da arte, da música artística, da música sagrada. Perdeu-se. O mundo que era teocêntrico na Alta Idade Média deixou de ser teocêntrico para ser antropocêntrico. Veja, Papa Bento XVI, no seu livro Introdução ao Espírito da Liturgia, ele deixa bem claro isso. Se o seu canto está colocando você como centro, o seu canto ele é impróprio à liturgia. Se as suas práticas, se a sua vida leva você como centro, você está deixando Deus de lado. Este é o mal da humanidade hoje, desde o século XVII, onde já existia vestígios. O ser humano se abraçou a si mesmo, abraçou a si mesmo e desabraçou Deus, deixou Deus de lado. É necessário que nós entendamos que para que a espiritualidade litúrgica volte em sua plenitude, é importante que essa mudança inicie de nós mesmos. Primeiro, no ato de abraçar a verdade, de conhecer realmente a fé. E segundo, no ato de viver uma vida espiritual autêntica. Sem um apego sentimental, sem um apego sentimentalista às próprias emoções e sentimentos. O sentimentalismo nos afasta de Deus. Sabe por quê? Porque nos coloca como coitadinhos. O sentimentalismo nos afasta de Deus. Sabe por quê? Porque faz com que nós sejamos a última bolacha do pacote. O sentimentalismo é um mal que está enraizado na geração atual, infelizmente. Podemos ver isso claro quando trata-se das missas que são divulgadas. Quando coloca o anúncio, missa de cura e libertação, o que acontece? A missa enche. Não tem espaço para sentar na igreja. Por outro lado, quando fala-se de uma missa com cantos piedosos, com canto gregoriano, com coral, poucas pessoas se interessam. Por quê? Porque as pessoas estão indo para a igreja pelo Deus que tem para dar, não por aquilo que Deus é. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então o reflexo da liturgia hoje é o reflexo da espiritualidade da maior parte dos fiéis. É muito barulhenta. Isso impede que nós transcendemos. Isso impede com que a gente alcance aquilo que realmente importa, que é o alto grau de santidade, para chegarmos ao céu. Pois bem, o canto gregoriano, segundo o próprio Concílio Vaticano II, vamos usar o Concílio Vaticano II como argumento, como livro base para defendermos o canto gregoriano. O canto gregoriano ele é um canto realmente inspirado por Deus, foi ordenado, foi dado ao devido canto. O canto gregoriano, de certa forma, ele teve uma crescente. Ele iniciou-se desde o Antigo Testamento. Tem relatos do canto cerca de 1000 anos antes de nosso Jesus Cristo.
E teve uma crescente. E a crescente do canto para a liturgia passou por Davi, pelos apóstolos, pelos padres apostólicos, no primeiro milênio da igreja. Então o canto gregoriano ele passou por uma crescente. E por que ele é gregoriano? Porque quem deu as devidas notas escritas para os textos que eram cantados foi São Gregório Magno, no século VI, né, no ano de 590, que foi seu papado, até o ano de 604. Então São Gregório Magno, ele foi homenageado, né, com seu próprio nome para o canto, porque ele fez com que o canto durasse por gerações e gerações. E o canto ele passou por uma crescente, o canto gregoriano. Né? Até o ano de 1200, no século XIII, a liturgia ela estava sendo montada de forma ordenada, quais eram os textos que deveriam ser usados para determinadas funções, até o século XIII. A partir de então, houve somente as reformas, como ocorreu no Concílio de Trento, com São Pio V. São Pio V colocou a música na sua dignidade dentro do documento magisterial, dentro do concílio. Pegou a música sacra, né, o canto gregoriano tomou seu espaço fundamental. Em seguida, ele desencorajou a polifonia. Por que ele desencorajou a polifonia? Era um outro canto que surgia na época, que era o canto gregoriano. Ele é basicamente um conjunto de vozes que canta as mesmas notas na mesma melodia com os mesmos textos. Esse é o canto original gregoriano. A polifonia, ela é a união de duas melodias que formam o mesmo canto, que torna-se o canto mais harmonioso. Mas São Pio V naquela época já via o perigo que poderia acontecer se essa música, que até então era teocêntrica, tornar-se antropocêntrica. E como era previsto por São Pio V, isso aconteceu no século XVII em diante. Principalmente no século XVIII e século XIX. O que aconteceu nessa época? O canto da música, a música que se era cantada na liturgia, era um canto completamente antropocêntrico. Claro que os textos que eram utilizados eram textos, de certa forma, bíblicos. Outras eram seculares, realmente. Mas a melodia, que é o que move, que é o que gera o prazer, que é o que traz as reações físicas, a melodia era diferente das primícias da igreja. Gerava distrações e fazia com que as pessoas realmente se alimentassem apenas do que era benefício para elas. Alimentava suas emoções, seus sentimentos, mas o que era importante, que era o santo sacrifício, é deixado de lado. Um grande mal, principalmente no século XVIII e XIX. Veja, eu vou deixar uma foto também lá uma imagem exposta nos meus stories, vocês podem conferir, como era o formato da igreja nesses séculos, 18 e 19. A igreja, os seus bancos, né, a assembleia, ela era direcionada para o coro, para a orquestra, enquanto o padre ficava isolado celebrando a Santa Missa. A missa durava cerca de 4 ou 5 horas. Para quem conhece as obras, né, da época de Bach, Mozart, Beethoven e etc. Quem conhece, embora Beethoven nunca conseguiu compor uma obra para que fosse aceita para a liturgia. Mas quem conhece essas obras sabem que dura muito tempo. O Kyrie, né, que é o ato penitencial, né, o Senhor tem de piedade, demorava cerca de quase 1h30. Sem contar o Glória e outras canções.
Então era 4 horas de missa. 4, 5 horas de missa. Ah, mas 4 horas de missa é ruim? Não, não é ruim. Contando que fosse 4 horas de missa direcionada para o objetivo específico, que era o sacrifício de Cristo. Então, os bancos das igrejas eram direcionadas para o coral, para a orquestra. E o Santo Sacrifício era celebrado de forma isolada. Por quê? Porque as pessoas. Isso é um reflexo, como estou dizendo, que tudo que nós vivemos no interior, nós refletimos no exterior. As pessoas não estavam buscando Deus ali na igreja, na Santa Missa. Estavam buscando a satisfação de si mesmo. Quem deve ser glorificado na liturgia? Deus. E quem deve ser santificado com a glória dada a Deus? O homem. Estamos indo para a missa para nos santificar com a prática litúrgica e com a música. Porque o objetivo da música, o objetivo da liturgia, deve ser, senão, gerar em nós um espírito de contrição, de piedade. Porque o que está ocorrendo na Santa Missa não é uma festa. É o santo sacrifício. Como eu disse no princípio da live, estamos tratando nesta live sobre a espiritualidade da música católica. Então esse foi um grande mal para esses séculos. Mas, e outro detalhe, o canto gregoriano ele foi quase extinto. Se não fosse no século XIX, um abade chamado Dom Próspero se haveria perdido por completo os cantos genuínos da liturgia. Até que no século XIX para o século XX assume São Pio X. São Pio X, ele assumiu como Papa, teve o conclave, ele foi eleito Papa, escolhido por Deus, pelo Espírito Santo. E a primeira obra dele foi restaurar a música litúrgica. O lema dele, de pontificado, era restaurar todas as coisas em Cristo. Então, este abade que eu mencionei, ele foi fundador, Dom Próspero, foi fundador dos monges solésbios na França. E o Papa deixou a eles a missão de recuperar as obras gregorianas que havia entrado simplesmente para a história. Então, ele disse, publiquem quantos livros forem necessários. Quantos livros forem necessários. Mas publiquem. Um dos livros que nós temos acesso até hoje, é o Liber Usuaris, que é um conjunto de cantos litúrgicos, cantos que se canta na liturgia, em latim, com as partituras gregorianas. Depois teve o Graduale Romanum e o Antifonale Monasticum. Então são livros que também recomendo, caso tenha em PDF, caso vocês queiram adquirir, para dar uma estudada. Tem a versão em inglês e em latim, mas nada que não consigamos aí ajudar vocês. Bom? Então, o que eu estou falando só são relatos. É claro que teve muitas outras atividades da música na história da igreja, teve muitos outros acontecimentos que vamos abordar no curso da Teologia da Música Sacra para aqueles que se interessarem. Os que tiverem interesse, como disse, deixa aí nos comentários nome e telefone para que nós possamos aí fazer o grupo do WhatsApp e decidimos como iremos fazer esse curso. Ok? Então, pessoal, o canto gregoriano ele é o canto principal para a liturgia. O canto gregoriano ele é o canto primeiro. Depois, se há realmente a liberdade dos cantos populares, piedosos, mas olha o que diz o concílio sobre estes cantos. E graças a São Pio X,
graças ao esforço deste monastério, né, desse mosteiro, nós hoje temos obras fantásticas aí e podemos, né, cantar na liturgia. E muitas delas em versão portuguesa, que é facilmente é fácil aprendizagem. Mas não, mas você está sendo tradicionalista, você está sendo pré-conciliar. Né? Não, eu vou dizer o que diz o Concílio Vaticano II sobre a questão do gregoriano. Veja o que diz o Concílio Vaticano II. No Sacrosanto Concilium, que é o documento dentro do Concílio Vaticano II. A ação litúrgica reveste-se da maior nobreza, que é celebrada de modo solene com canto. A Igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto gregoriano. Quem está dizendo isso? O Concílio Vaticano II. Terá este, por isso, na ação litúrgica, em igualdade de circunstâncias, o primeiro lugar. Não se excluem todos os outros gêneros de música sacra, mormente a polifonia, na celebração dos ofícios divinos, desde que estejam em harmonia com o espírito da ação litúrgica. Caro amigos, percebe-se que nesse texto o Concílio Vaticano II ele não está condicionando o gregoriano. O gregoriano deve ser cantado como ele é na liturgia. Agora, os cantos populares, a polifonia, estes são condicionados. Qual é a condição? Se podem cantar se entrar em harmonia com o que é realmente a liturgia. O Papa João Paulo II, quando o Trale Solitude, que esse documento de São Pio X publicou, quando completou 100 anos, o Papa João Paulo II, ele escreveu um texto muito lindo, fazendo referências ao Trale Solitude e ao Concílio Vaticano II, que o Trale Solitude ele autentica nisso, nesse escrito, que ele é o livro jurídico para a música sacra. Ou seja, quer saber como formar um ministério de música, quer saber como cantar piedosamente e verdadeiramente na liturgia? Leia ali o Trale Solitude, que é o documento específico da liturgia católica. Então, meus queridos, este mal que nós herdamos desde o século XVIII e XIX, que é o mal da dependência de si mesmo, nós só conseguimos abrir mão disso se nós nos apegarmos à oração, se nós realmente nos apegarmos àquilo que realmente importa, a dependência total de Deus. Então, o canto litúrgico, o canto sacro, ele deve sim, não apenas ser incentivado, mas como deve ser retornado para o seio católico. Determinadas músicas que são cantadas na liturgia não são católicas. Foge completamente tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Foge daquilo que a igreja pede como essencial para que seja cantada na liturgia. Então, meus queridos, é importante que nós observemos isso, principalmente os músicos que acompanharam essa live. Observemos isso, porque trará frutos inimagináveis para a paróquia, comunidade e capela que vocês frequentam. Porque um povo que reza, um povo que vive o santo sacrifício de sua forma real, é um povo que tem grandes chances de santificação. Ok? Então, meus irmãos, o Concílio Vaticano II, ele diz que está em primeiro lugar o canto gregoriano. Você sabia disso? Deixa aí nos comentários se você sabia que o Concílio Vaticano II pede que na liturgia o canto principal seja o gregoriano. Seu padre falou isso para você?
Se você sabia, coloca aí nos comentários. E os demais cantos populares, polifônicos, entram como cantos extraordinários. Você sabia disso? Porque eles são condicionados. Pois bem. Então, o canto gregoriano ele não faz parte somente da liturgia missal, da missa, né? Ele também tem a missa continuada, que é a liturgia das horas, que é uma prática que os nossos primeiros pais, né, os apóstolos e os padres apostólicos adotaram como livros de oração. É uma prática muito antiga que torna-se uma liturgia continuada, de modo que você possa estar constantemente ali em união com Deus. Então, o gregoriano ele tomou a dimensão no primeiro milênio da igreja que ele não era usado apenas para a liturgia missal, na missa, ele era usado para todas as orações. Todas as orações. Veja o trabalho que teve São Gregório Magno. Todas as orações. Então, meus queridos, eu peço a graça de Deus de que vocês realmente possam ter entendido, né, qual que deve ser a música na liturgia. Essa é apenas a primeira live de muitas que virão, tá? Vamos estar fazendo lives aí sobre a consagração Nossa Senhora pelo médico São Luís. Vamos estar falando sobre as crises, né, que a igreja teve durante a sua história. Vamos estar falando sobre exegeses, sobre vida espiritual, sobre vários temas estaremos abordando aqui em formato de lives. Tá? E outras também sugestões de cursos que estaremos aí oferecendo a vocês no decorrer desses tempos. Tá bom? Então, observem isso, né, como uma ajuda. Observem essa live como uma ajuda para que vocês possam aí ter mais consciência sobre realmente o que é a Igreja Católica. Será que o que estamos tendo hoje, né, será que o que estamos vivendo hoje é 100% católico? Vou pedir só um minutinho, pessoal do Facebook, que eu vou voltar aqui para o Instagram. Pronto, estamos de volta no Instagram. Então, pessoal, só para concluir, a música ela é essencial para a liturgia. Ela é essencial para a liturgia. E ela deve gerar em sua prática a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Se perguntarem para você o que é a música católica, você vai dizer isso. A música católica, ela em conjunto com a liturgia, ela tem a missão de dar glória a Deus e gerar a santificação dos fiéis. Então, tenhamos isso em claro, muito claro, nas nossas cabeças. Essas verdades que talvez vocês não conheciam referente à música ordinária da liturgia, que é o gregoriano, que vocês realmente se aprofundem nisso. Não vai ter custo, né, o curso da teologia da música sacra. Então participem, né, façam-se presentes nesse curso, para que vocês possam talvez conseguir mudar a realidade da sua paróquia. Apresentar um pouco mais de certos argumentos para os padres, que talvez também não saibam, né, sobre determinado tema. Okay? Então, infelizmente, nós caímos
no mal muito grande, em que o que é sagrado está antiquado, é antigo, é relíquia. E o que é moderno é o que se deve ser usado. Não, muito pelo contrário. O que é antigo para a igreja sempre vai ser novo. Ok? Então, pessoal, vamos acompanhando nos stories, que eu vou estar respondendo todas as perguntas aí que vocês tiverem. E com a graça de Deus, vamos dar continuidade nesse tema. Tá bem? Então, primeira verdade, qual é o fim geral da liturgia e da música sacra? É a glória de Deus, santificação dos fiéis. Nos santificamos quando amamos a Deus. E esse amor, ele se dá pelo meio da oração. Quanto mais amamos, mais nos santificamos. A música, ela tem um efeito, físico no ser humano. Ela tem reações físicas no ser humano. Então a música, na liturgia, ela deve ser selecionada. Porque senão, se usarmos uma música com a melodia de bolero na missa, vamos estar batendo palmas, vamos estar dançando, vamos estar rebolando, e não é isso a liturgia. Não é isso a missa, isso não é católico. Ok? Essa é uma das verdades que abordamos. E o motivo disso tudo, é a falta de espiritualidade. O mundo está muito barulhento. Está muito barulhento. Ok? Então, encerramos aqui nossa live. Tá? Hoje nós abordamos um pouco da espiritualidade da música sacra. Espero que tenha sido, né, de grande proveito para vocês. E esperem aí o anúncio da próxima live. Com a graça de Deus, será sobre a Santa Escravidão de Amor, sobre Nossa Senhora, que também haverá aí vários conteúdos para estarmos abordando. Ok? Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada. Eu quero rezar o Ângelus com vocês. E eu vou rezar em latim, para que nós possamos entrar nesse espírito. Né? Não podemos falar muito do latim hoje, por causa do tempo que é curto, mas no curso iremos abordar também, inclusive, o ofício do uso do latim na liturgia. Ok? Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortea. Amen. Et ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Et verbum carum factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremos. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passione eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amém. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada.